Está tudo preparado? Tudo preparado. Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui reunidos no Centro Espírita Universal. O Marinho está em sua casa, momento atual que o planeta vive, e nós temos que agir com prudência, e dessa forma que nós estamos realizando os nossos estudos da doutrina espírita. Hoje, Marinho, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, que ovelhas somos. É um título bem interessante, que caminha bem para hoje, para a realidade atual nossa novamente, né? Que é para que a gente realmente perceba quem somos nós, né? Então, Cristo falou assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Que ovelhas somos? O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classifica a lã que venham a produzir, tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis. Sopesa o valor de todas segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entende-lhe os ensinamentos e admoestações, referenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, empossam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida, por intermédio do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos que ovelhas somos e com semelhante pergunta busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humanidade conferir-nos-á sintonia com o divino pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste da imortalidade vitoriosa. O Espírito de Verdade, da FEB Editora, capítulo 74. Essa é a leitura de hoje, de João 10, 14. Bem propício, né, Marinha? Que ovelhas somos? Que ovelhas somos? João 10, 14. Você ou eu? Você. Tudo bom. Fernando, quando você realizou a leitura, né,
a própria leitura nos traz uma reflexão muito profunda, principalmente naquilo que diz respeito à forma pela qual nós estamos andando, a forma pela qual nós estamos a cada dia conhecendo coisas novas, conquistando coisas novas, muitas vezes até envolvidos de forma célere com aquilo que é preciso ser feito para a própria sobrevivência, nós deixamos de lado a busca das informações importantes para que possa estabilizar a nossa interioridade. A estabilização da interioridade de um ser humano está estreitamente ligada àquilo que ele conhece, àquilo que ele pesquisa, àquilo que ele traz para dentro de si, arquiva e ensina. Porque não basta que o homem apenas tenha conhecimento, mas ele precisa multiplicar esses conhecimentos para as outras pessoas, às vezes nem só falando, mas agindo e se comportando diante das mais diferentes situações. Aqui, né, quando o Cristo diz que o pastor precisa conhecer as ovelhas, e ele sabe exatamente o costume de cada uma, a forma de cada uma agir. Às vezes até a ovelha fujona, né, a ovelha que tem postura diferente das outras, ele conhece todas, ele sabe exatamente. E existe uma reciprocidade. Tanto as ovelhas são conhecidas pelo pastor, como as ovelhas conhecem o pastor também, porque basta algumas sinalizações, algumas indicações de braço, ou mesmo alguns assovios, para elas entenderem exatamente o caminho que deve ser seguido. Porque o pastor, quando está lá no entorno, aguardando o pastoreio, na verdade, ele está protegendo-as do lobo, protegendo-a daqueles, né, daqueles animais que se alimentam da ovelha. Então, ele é o protetor. Então, pastor para nós aqui, em se colocando, são os ensinamentos do Cristo, que, na verdade, veio e está presente para que haja, através de cada um de nós, o conhecimento. Se a gente conhece, a gente sai para o pastoreio, volta do pastoreio, volta para a proteção, sabendo exatamente aquilo que está fazendo. É o conhecimento, né, que nós sempre batemos nas nossas reuniões, da importância da pessoa, a cada dia a mais, não só conhecer as coisas externas que podem trazer estabilização para a sua vida, mas também, antes de tudo, conhecer a si mesmo. O conhecimento de si mesmo é que faz com que a pessoa tenha condições de desenvolver algo chamado disciplina. Porque se a pessoa não tiver disciplina, ela não consegue marcar o horário, ela não consegue dizer assim, de tal hora eu vou buscar conhecimento, né? Ou então, tal dia, a tal hora eu estarei presente em reuniões com meus irmãos para poder aprender. Então, a reciprocidade aí, né, entre interno e externo é muito importante. E o externo, né, acaba sendo o resultado do interno. Porque se você não tiver vontade, se você não escolher, se você não se dirigir a determinado lugar, ou então a tomar a iniciativa de uma ação, realmente as coisas acabam por não acontecer. No trânsito nosso pela vida, é muito importante que a gente comece, né, ao desbravar a si próprio, trazendo para dentro de nós os conhecimentos. A gente percebe que todas as situações nós temos resposta. Nós sabemos exatamente aquilo que está acontecendo. É importantíssimo isso. Se nós não conseguimos, se nós não mandamos nessa direção do desbravamento interno, a cada acontecimento nós paramos, nós muitas vezes, né, nos deixamos desvairar por determinados acontecimentos, quando que a doutrina espírita possibilita a todos nós sempre estar preparado para tudo, entendendo todas as coisas que podem acontecer. Mas esse conhecimento pode deixar a pessoa endurecida? Não. Nós não fazemos estudo para haver o endurecimento da nossa interioridade. Pelo contrário, a sensibilidade é muito importante. Nós sabemos aproveitar, né, os momentos de emoção, nós sabemos entender
todas as coisas que acontecem. Por quê? Porque pelo estudo, né, tanto da reencarnação como da nossa própria vida, nós sabemos aquilo que está acontecendo e entende que aquilo vai passar, que novas coisas certamente haverão de vir, e a gente vai, qual ovelha obediente, não é? Andando pelos campos, buscando a melhor alimentação, mas sabendo sempre olhar para o pastor, aguardando, né, as ordens que ele dá, os indicativos que ele oferece, para a gente poder caminhar com segurança e tranquilidade. Essa inter-relação do pastor com a ovelha, na verdade, é o conhecimento que foi trazido com o advento do cristianismo. E com esse conhecimento, nós não somos folhas secas atiradas ao vento. Pelo contrário, nós agimos sabendo exatamente tudo aquilo que acontece, às vezes até o que vai acontecer em função daquilo que já foi realizado. Então, dá segurança, como o barqueiro, né, que sabe exatamente as águas por onde está navegando e tem a segurança necessária para poder atravessar os lugares difíceis com tranquilidade, porque sabe exatamente, na leitura que faz do movimento das águas, exatamente aonde que ele se encontra e aonde ele pretende chegar, afastando-se, evitando os arrecifes traiçoeiros que podem afundar o barco. Então, Fernando, na minha visão, eu entendo, não é, que essas ovelhas somos nós, o pastor é o Cristo e que nós precisamos dessa inter-relação de uma coisa do pastor com as ovelhas, exatamente encaixa os ensinamentos que nós temos para cada dia nos aprofundarmos. Acho interessante nesse texto que diz que o bom pastor, né, que é Jesus, que é Deus, né, conhece a cada um de nós, conhece as nossas dificuldades, conhece, como ele diz, as mais ativas, as mais indiferentes, as retardatárias, quer dizer, conhece cada um de nós, a nossa limitação, a nossa potencialidade. Ele conhece. E aí está assim também. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, olha que bonito isso, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Aí que está, né, Marinho, a gente compreender, sentir esse Deus, né? Sentir Jesus, sentir esse ensinamento. Esses dias eu estava refletindo em casa um momento dessa quarentena que nós estamos vivendo, né? E eu assisti um filme, Marinho, interessante, achei legal, eu até indico ele para os adolescentes, que o nome do filme é Antes que eu vá. E eu achei tão interessante, porque é um fato de eu até vou acabar contando o filme, vai estragar quem não viu, né? Mas eu vou tentar não contar tudo, né? Mas eu percebi assim que essa menina, ela sofre um acidente e ela no outro dia, ela sofre um acidente, no outro dia ela acorda, achou estranho porque ela sentiu o acidente, ou seja, ela não compreendia que aquilo era morte, mas ela sentiu aquilo, no outro dia acordou em casa. Levantou como se nada tivesse acontecido e viveu a vida normal naquele dia. Só que todos os fatos que estavam acontecendo naquele dia, né, subsequente ao acidente, que ela perdeu a memória do acidente, ela sabia exatamente o que ia acontecer. E aí foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, aí ela reconheceu que ela tinha que o quê? Achei tão bonito isso que ela falou, pô, será que o nome do filme é até assim, Antes que eu vá. O que ela fez? Ela começou, a Marina, a observar mais a mãe e o pai. E ela pensou assim, pô, antes que eu vá, deixa eu abraçar e falar que eu amo eles. Antes que eu vá, deixa eu conversar melhor com a minha irmã, brincar com a minha irmã, dar mais valor na minha família. E ela fez. Aí, no outro dia, ela já sabia exatamente o que ia acontecer, porque era uma rotina a vida dela, era anoitecer, amanhecer igual. E ela ia mudando esse último dia dela, que ela não tinha noção que era o último dia.
E aí ela começa também a modificar as amizades dela. Ela começou a ver melhor os amigos, a valorizar mais a amizade, a falar mais a verdade, ou seja, ela não foi entrando na onda do mundo, ela começou a perceber que ela era boa, que ela tinha bons sentimentos e que ela, por determinados equívocos, ela tomava partido errado, ela seguia a onda e ela deixava o ser espiritual que ela é para fazer parte de uma onda, de um modismo, né? E ela começou a ver que isso não fazia mais parte. Ela falou assim, antes que eu vá, eu vou mudar isso também. E ela foi gradativamente, Marinho, até que ela reconhece. E eu tenho o final do filme, eu não vou contar, mas o que eu tirei para mim? Eu tirei mais ou menos assim, né? E aí eu acordei de madrugada, eu escrevi isso daqui, que eu estava, não tinha sono, né? Falei, deixa eu escrever. E aí eu escrevi assim, Marinho, olha aqui. E se eu desencarnar hoje? Eu procurei olhar para o meu próximo e verificar as qualidades que este ser espiritual tem dentro de si? Eu procurei dizer eu te amo, pai, mãe, irmãos, amigos, Deus, Jesus, como eu vou dizer agora para você, querido, eu te amo. Eu procurei Obrigado. observar melhor o ser espiritual que eu sou. Estou aproveitando a oportunidade de estar em casa recolhido e me observar. Quais são os meus bons sentimentos? Quais são os sentimentos ruins que me dificultam a caminhar para o caminho da felicidade? Porque eu abafei meus bons sentimentos. Quais situações em minha atual existência me levaram para o caminho do erro? A minha imaturidade espiritual abafou a verdade que eu carrego. Um amigo que me propõe fazer algo errado e eu, ao invés de dizer-lhe não, não é certo fazer isso, eu, por querer agradar, por querer ser legal, não reconheci e não falei a verdade. Não lhe disse nada. Ou seja, ao invés de repreender com amor, eu aceitei o sentimento ruim como pura falta de vontade. Nesses dias eu pensei assim, e se eu desencarnar hoje? Ao abrir meus olhos eu mudei. Será que mudei? Ao sair da quarentena, será que eu realmente saí? E aí eu comecei a observar, né, Marinho, quantas oportunidades o bom pastor tem dado para nós, ovelhas, que estamos aqui nessa caminhada, e a gente não consegue observar, né? É interessante porque a gente tem que observar o ser espiritual que nós somos. É a oportunidade que nós estamos tendo nesse exato momento, né, Marinho, de, estando em casa, reclusos, né, sem poder ter atividades maiores, a gente refletir nisso, né? Nós somos um ser espiritual, carregamos dentro de nós sentimentos maravilhosos e também sentimentos equivocados que a gente foi cristalizando por existências afins. Cabe a nós esse momento tão ímpar que a humanidade está vivendo, mas é que foi permitida por Deus, né, Marinho, que a gente estivesse nessa situação, que a gente aproveite o máximo, que reflita, como diz aqui, que ovelhas somos. Porque senão de nada vai adiantar esses tropeços, né, vamos dizer assim, essas pedras que Deus coloca no nosso caminho, se a gente não observar o porquê das pedras, né? O porquê da gente ter que frear um pouco o consumo exagerado que a humanidade tem, a falta de observar, né, Marinho, de falar, meu amigo, como eu gosto de você, como você é importante para mim, como eu sinto hoje, né, Marinho, acredito que você também, a falta das pessoas aqui no centro, né, que estavam aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos com a gente, que nos abraçavam, que conversavam com a gente. Como eu estou dando valor nisso hoje, acredito que quando retornarmos às atividades normais, eu espero não voltar normal, né, para essas atividades, eu espero poder abraçar mais eles, a valorizar mais a presença deles, né? Como que a gente vive uma rotina tão infantil e a gente não presta atenção, como eles fazem falta.
Então, esse filme, né, e essa mensagem que eu acabei escrevendo à noite, é uma reflexão, né, Marinho? E se eu desencarnar hoje? Será que eu pedi perdão para aqueles que eu acho que me ofendeu, que eu acho que são adversários? Será que eu disse obrigado, Marinho, obrigado, amigos, obrigado à minha família, obrigado aos meus filhos, obrigado à minha esposa? Será que eu disse eu te amo para as pessoas? Será que eu não estou esperando? Será que eu vou ter esse outro dia, né? Achei tão bonito isso, Marinho. Por isso que esse capítulo, quando eu peguei hoje, eu falei que ovelhas somos, né? E eu reporto muito a mim. Que ser espiritual que eu sou, né, Marinho? Continua agora. Fernando, você fez uma colocação bem oportuna, né? E cada um de nós é importante que a gente realize, né, um mergulho para dentro de si, para poder fazer essa pergunta, né? Que tipo de ovelha eu estou sendo? Como que eu estou me comportando diante do pastor que me possibilita tudo, né? Porque para uma ovelha no campo, o fato de se dirigir até os pastos para poder ser pastoreada, né, que ela possa se alimentar, é a melhor coisa que existe no mundo. Por isso que ela, né, se torna, todo o rebanho se torna, de certa forma, obediente. Por quê? Porque é a melhor coisa que acontece. Se nós analisarmos o pastoreio, a vida da gente é um pastoreio. Né? A vida da gente é um pastoreio. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer alguma coisa. E é importante, somos cristãos. Então, o que é que nós temos que obedecer? Nós temos que obedecer os ensinamentos contidos no Evangelho para que possamos valorizar o tempo que nós estamos aqui. Porque se a ovelha for ao pastoreio e não se alimentar, no dia seguinte ela já vai começar a ter dificuldade para voltar. E é a mesma coisa a nossa presença aqui na Terra, não é? A cada dia é importante que a gente coloque informações para dentro de nós com o objetivo de ir abrindo portas e ampliando a visão e crescendo a própria interioridade, fazendo com que a vida não se torne algo estático e que os valores venham a ser derrubados a cada dia. Vai chegar num ponto que a gente se sente né, na ponta de um abismo, não tendo outro caminho senão atirar-se naquela imensidão. É importante vamos dizer assim, esse alicerçamento através do conhecimento positivo, através do conhecimento em que Jesus deixou, né, em todas as oportunidades do Evangelho que a gente lê. O Evangelho é algo maravilhoso, é um verdadeiro códex de vida, né, é um indicativo de vida que, se todos nós obedecêssemos e aprendêssemos, entendêssemos o Evangelho, certamente a nossa vida aplacaria, diminuiria a intensidade e a gente conseguiria viver de forma mais intensa, melhor e carregando em si um pouco de paz. Verdade, querido. Meu amigo, nosso tempo já se esgotou. Obrigado a todos por nos ouvir, né, Marinho? É muito importante que a gente divida com vocês a alegria de que nós estamos vivendo hoje no mundo virtual aqui. A gente ainda está aprendendo, né, Marinho? A gente ainda tem nossos tropeços, né? Mas é isso. Vamos refletir essa semana, né, Marinho? Que ovelhas somos e que ovelhas queremos ser, né? Porque não basta saber que ovelhas somos, a gente precisa ser feliz. E para ser feliz tem que saber fazer como você falou, tem que obedecer, né? Obedecer os princípios cristãos, o que Jesus deixou bem simplificado para nós, né? Querido Marinho, faça a prece final para que a gente possa se recolher também, tá bom? Obrigado, viu, querido? Obrigado, meu irmão. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, embora eu e o Fernando, mas, na verdade, dentro do nosso sentimento, nós estamos reunidos com todos os nossos queridos irmãos, né, que sempre frequentam, que estão com a gente, e nós gostaríamos de enviar aos nossos irmãos um abraço fraterno, amplo, e que entendam a situação que nós estamos vivendo, aproveitem cada minuto dessa situação
para que analisem profundamente a própria interioridade e consigam, como o Fernando disse, ao voltar ao término dessa reclusão, a gente possa estar bem melhor, vamos dizer assim, corrigidos, não é? E com uma visão muito mais ampliada. Que Jesus abençoe a todos nós e que a espiritualidade maior, num trabalho intenso que vem realizando, possa alcançar os seus objetivos, vencendo principalmente a erraticidade, que trabalha de forma intensa para que as coisas não aconteçam, para que a paz não se estabeleça e para que a gente não venha a ter uma vida equilibrada. Muita paz a todos, muita alegria em estar com os queridos irmãos.